Fala Pronto. pessoal, tudo jóia? Estamos aqui, né? Professor Anderson Freita, professor Márcio, professor Lucélio, professor Danilo e eu, professor Luiz. Somos professores de educação física, né? Discentes do programa de mestrado profissional em rede, do ProF e do Polo da Universidade Federal de Goiás. Estamos aqui para poder desenvolver, né, a nossa reflexão crítica acerca da disciplina de metodologia do ensino de educação física, a atividade da semana 1 e 2, que pede exatamente para a gente fazer uma reflexão acerca dos artigos, né, que abordam a temática da pesquisa sociocrítica e o ensino de educação física, formação de professores, currículo e didática. E aí a gente vai entrar nessa discussão aí, né? E bola para frente. Márcio, quer arrochar aí para nós? Oi. Opa, Luiz. Boa tarde ao Lucélio, ao Anderson e ao Danilo. Bem, a respeito desses três textos que temos aí, os três artigos, né? Eles apontam questões críticas, né? Sobre o texto 1, as abordagens técnicas do planejamento curricular e as formas relacionalistas, né? E tradicionais da pedagogia, a formação de professores e essa prática da justiça social na escola. O texto 2 temos como questões críticas a investigação, desenvolvimento humano social, formação, o professor como um caráter investigador, né? As políticas curriculares, modalidade de ensino e identidade profissional da educação física dentro das aulas de educação física da escola. E o texto 3 como questões críticas, temos diferentes visões e finalidades educativas, a diversidade humana e o clássico pedagógico, a postura política que temos em torno da educação física na escola e outras políticas educacionais, a organização pedagógica e a dimensão pedagógico-didática da diversidade sociocultural. Então, temos aí muitos assuntos dos quais os três textos, os três artigos abordam, e realmente temos uma vasta discussão aí, né? Que agora eu passo para alguém aí dar suas considerações em torno desses artigos aí. Bom, pessoal, então, sobre os três textos que o Márcio citou, eu consegui compreender a respeito da nossa realidade, né, da formação de professores, que no texto 2 ali que tem essa diferença entre que os professores pedagogos têm da sua formação dos professores de áreas, que o professor de área estuda mais a área dele e não tanto a formação pedagógica, né? E no texto 1 fala sobre essa formação do professor de educação física, da formação dos professores, né? Como que essa formação tem chegado a ser uma formação crítica de verdade, que não tem chegado, fala lá sobre a necessidade dos professores ser pesquisadores, e é isso que a gente não tem visto na prática, né? Nós tínhamos discutido aí a respeito da necessidade de um olhar crítico dentro da escola, mas também um olhar para a realidade daquela unidade ali, que isso contribui para o pedagógico aí da nossa unidade. Né? Cada unidade tem a sua realidade como seres humanos, como os alunos, que precisam de um olhar atento social, uma escola com finalidade socialmente justa, né? Para que esse conhecimento chegue significativamente a ser valorizado para o aluno e tenha um reconhecimento também pelo professor, né? Sim, Isso né, aí. o Danilo, igual eu estava analisando em relação à questão curricular, né, que hoje nós temos a BNCC, né, que é o documento vigente, no qual nós estamos inseridos, e na figura do Estado de Goiás, em especial da rede que eu atuo, que é o DCGO, e as demais redes também têm os seus documentos curriculares a partir do DCGO, né, as esferas municipais que são implantadas. É, essa adaptação da realidade ela se faz necessária porque o mesmo conteúdo que é desenvolvido em um determinado local, às vezes ele não consegue ser desenvolvido em outro. Então, por isso nós precisamos desse norte, porque nós tratamos de realidades distintas. Mas eu trabalho com uma disciplina que é chamada de projeto de vida, e eu estou fazendo uma pós-graduação pelo Instituto Ânima, que foi ofertada pelo governo do estado para que a gente faça. Eu faço todas as terças-feiras. E aí nós estamos trabalhando a questão das habilidades socioafetivas
né, que tem que ser colocado junto ao aluno. E aí teve uma fala de uma professora que é pós-graduanda conosco, na qual ela afirmava que esse tipo de assunto não deveria ser abordado dentro da escola, porque é um assunto que cabe muita polêmica, que é muito diverso, que é muito complexo, né? Que, inclusive, por coincidência, eu estava me recordando, uma das formações dela é dentro da própria pedagogia, em não, ela não desconsiderar essa abordagem desse tipo de problemática que ocorre. É claro que o ponto de vista, uma abordagem que tem aqui para mim, Aparecida de Goiânia, uma região periférica, né, da nossa aqui, que é em torno da capital, ela provavelmente ela vai ser distinta lá na abordagem do Márcio, lá no Pará, que provavelmente vai ter uma abordagem diferente, igual no Luiz, que está no entorno ali de Brasília, né? Porque nós estamos tratando de realidades distintas, né? Isso, porque essas realidades, uma vez apresentadas de forma tão ampla e diversificada dessa forma, necessita, por exemplo, elas vão além do planejamento da educação física, porque nós tivemos uma atividade na disciplina anterior sobre planejamento, né? Mas elas não apenas cumprem com o planejamento, não é assim uma ação instrumentalizada dentro do ensino da educação física escolar. Ela vai para além da necessidade apenas da teoria e prática da educação física. Ela vai trabalhar, como o texto 1 apresenta, uma justiça social, né? Para que em organização pedagógica ela também possa ter uma visão de identidade profissional, mas que ao mesmo tempo atua dentro de uma dimensão da diversidade sociocultural do aluno, que é para se tornar mais significativo a disciplina educação física, para a escola, para o desenvolvimento humano, né, desse aluno, frente às necessidades do currículo, que o currículo é bem mais ampliado do que apenas as ações de um conteúdo isolado. Sério? Sim, eu fiz uma ligação aqui mais com a minha prática, né? E analisei esse texto sobre formação de professores e didática, onde os autores ressaltam a dissociação entre conhecimento disciplinar e pedagógico, didático, né? Como um desafio persistente na formação docente. E aí, trazendo até para minhas aulas, onde eu tenho ministrado algumas escolas que eu passei, e eu vejo que tem uma ligação muito interessante. Por exemplo, a falta de domínio de conteúdo dos professores em algumas escolas públicas. Não estou falando geral, falando da minha visão, né, como professor. Então, ali, os professores enfrentam desafios em relação ao domínio desses conteúdos que ensinam, especialmente as disciplinas mais técnicas. Isso deve ocorrer com ênfase isso na sua formação, né? Na sua formação disciplinar durante sua preparação. Como resultado, o ensino pode ser menos eficaz, prejudicando assim o aprendizado dos alunos. Outra coisa, a ênfase na metodologia. Em algumas escolas públicas, a excessiva ênfase na metodologia de ensino pode ser observada, especialmente nas séries iniciais, quase que mecanizada. Tá? Eu não estou falando geral também, algumas observações que eu fiz. Os professores estão mais preocupados em como ensinar do que o que ensinar. Às vezes até tendo que acompanhar ali um programa, né, que foi passado. No caso do meu município, a gente pega um pouco do Estado ou tem um programa até da Secretaria Municipal que você tem que seguir. É, Dá uma travadinha então, no Célio. você deu uma travada aí, Falar. mas Desculpa aí. nessa Vai lá. perspectiva aí do Lucélio, isso é importante citar. Eu estava lendo um livro essa semana, um capítulo de um livro que o professor Lenin orientou sobre o saber escolar, como transformar, né, esse saber científico em saber escolar, que o Lucélio citou aí, é muito importante. Né? O professor não só pegar aquele instrumentalizar ou ficar muito mecânico ali, mas transformar em saber escolar para que o aluno seja
autônomo, responsável, que ele consiga entender aquilo dali e seguir uma vida mais socialmente É, consciente, que diz nos isso textos. vem muito de encontro, Danilo, à questão das skills, né? Que são as habilidades para a vida. Quais são as habilidades que, dentro dos conteúdos, não somente da educação física, mas de todos, quais são as habilidades que nós vamos estar ensinando aos nossos alunos? Porque a partir do momento em que ele vai sair dos portões da escola, em que ele vai assumir o protagonismo dentro de uma sociedade capitalista, de um mercado de trabalho, quais são as habilidades que nós conseguimos desenvolver dentro desse aluno? Assim, para resumir, eu esqueci até o nome do professor, que ele fala assim, 2 mais 2 é 4, aqui em qualquer parte do mundo. Mas o que está envolvido nessa formação desse número 4? Ele começa a explicar, esqueci o nome do autor, preciso buscar, mas ele começa a explicar que os professores têm uma tendência de querer explicar o óbvio, né? E não explicar o que está em torno, o que está em foco naquela formação. Então é isso aí. E eu falei do PIBID, que eu achei interessante quando, no meio da formação daqueles universitários em educação física, eles vão fazer suas práticas, né, é, dentro da escola. E aonde a gente, como professor, acaba também nos forçando a pesquisar formas de trazer atuações, trazer contribuir um pouco com a formação daqueles alunos, né, acadêmicos, para as suas atividades ou para a sua profissão futura, né? Eu achei interessante o PIBID nisso aí. Show de bola. Até como uma forma de complemento, né, da fala dos colegas, até destaquei aqui que eu fiz uma anotação relacionada a um dos textos, que é de Libânio, né? E ele traz uma citação lá de Tardif, de 2002, que fala exatamente sobre os saberes, né? A divisão dos saberes naquilo que se reflete ao conhecimento disciplinar e pedagógico. E aí ele traz 4 exemplos de saberes que são o que? O profissional, que é aquele da formação, né? Onde você tem a formação ou desenvolve especialização, algum curso de pós-graduação, tá o exemplo aí do Anderson, né? Que ele falou, até nós mesmos, como mestrandos, é uma forma de ampliar esse saber profissional. O saber disciplinar, que corresponde ao componente curricular. O saber curricular, que é a forma com que a gente trata esses conteúdos, né? E aí envolve a questão didática e outras coisas mais, planejamento, organização, e o saber experiencial, né, que é o nosso dia a dia. E é importante lembrar, destacar que tudo isso, né, tem que estar ali trabalhando dentro da balança do equilíbrio, porque são ações que têm que estar em constante movimento. Eu não posso só me agarrar ao fato de ter talvez estudado lá atrás determinado assunto e pensar que aquilo é concreto para o resto da minha profissão, da mesma forma que eu também não posso me agarrar só às questões práticas, né? Eu tenho que estar sempre alinhando a teoria com a prática. E aí isso entra também muito na questão do professor pesquisador, que é o que a gente desenvolve hoje aqui, dentro da pós-graduação, do mestrado, mas que a gente sente muito falta disso na educação básica. A gente já teve outras oportunidades de discutir entre a gente aqui que falta muito disso na educação básica. A gente vê a pesquisa muito bem elaborada, muito bem desenvolvida no âmbito acadêmico, nas universidades, né? Mas geralmente, quando traz essa ação prática da pesquisa para dentro da educação básica, a gente não vê tanto essa influência, não pelo fato de não trazer, mas às vezes de não ter algo concreto que é desenvolvido no dia a dia. E como isso seria melhor explicado? Não que não seja trazido de lá para cá, mas eu acho que talvez esse processo deveria ser o inverso, né? Nós, professores de educação básica, do ensino fundamental, de educação infantil, do ensino médio, deveríamos, de fato, nos agarrar a essa proposta de ser professor pesquisador, de tentar melhorar a nossa prática. Até porque quem está lá no dia a dia, na prática, vendo a realidade, como é que tudo acontece, essas questões culturais, a questão do currículo, com aquilo que a gente diz que não é curricular, mas está intrínseco à questão da educacional, né? Isso tudo são potenciais produtos que nós, professores, podemos desenvolver para tentar melhorar a questão da relação de ensino-aprendizagem. E eu sinto que às vezes falta muito disso, às vezes de questão de políticas públicas, mas pensando no nosso do start nosso mesmo. Às vezes falta a gente cativar o nosso meio para tentar organizar tudo isso. Aí eu trago até um exemplo, né, em relação ao pré-projeto que eu estou desenvolvendo para poder chegar na dissertação, que eu estou desenvolvendo um grupo focal
por meio da pesquisação, exatamente para poder falar sobre o esporte e a competição dentro da escola, né? E aí, na reunião que nós tivemos de grupo focal, eu estava em conversa com o professor de língua portuguesa. Recentemente, nós tivemos o Copa do Mundo Feminino de Futebol. E aí, nós trabalhamos as temáticas, né? E aí, nessa discussão, eu fui descobrir, assim, ó, que o professor trabalhou também, como texto, como outras formas de se abordar o assunto. Ele trabalhou a questão de gênero, exatamente dando o exemplo do futebol. E aí, falou sobre o exemplo dos Estados Unidos, que é cultural, aqui que não é tão cultural, mas está melhorando por causa de aspectos políticos no esporte, né? E aí eu parei para pensar, falei, caramba, às vezes falta comunicação até nossa mesmo dentro da escola, de falar com o colega, de saber que nós estamos trabalhando o mesmo conteúdo, mas que às vezes o dia a dia, aquela correria de preencher diário, preencher documento, planeja, organiza, dá aula, e às vezes essa preocupação de dar sua aula e finalizar, a gente às vezes perde esse tato do diálogo, dessa troca cultural, né, que vai, querendo ou não, é o que vai fazer com que a educação possa melhorar. Então, essa É, função do professor pesquisador ela é muito interessante nesse quesito. não, e exatamente, Luiz, nessa pegada, né, do desenvolvimento dos jogos interdisciplinares, né, que é uma proposta muito bacana, né, que é da sua pesquisa, é muito interessante ao você conseguir ouvir a opinião dos demais professores. Até porque o Enem, ele não traz, a gente, no ensino médio a gente trabalha bastante, né, com a questão do Enem, ele não traz matrizes de conteúdo separadas. O Enem traz essa interdisciplinaridade na aplicação, né? E aí, em especial nesse caso que você colocou, que foi com o evento com a Jenner Moço e o Rubiales, né? Foi baseada toda a minha prova da segunda-feira, só que isso trouxe elementos para diversos outros professores que foram participando dessa construção, porque aí veio a socióloga, a Jéssica, entrou com um ponto de vista, veio um outro professor de história também e colocou, aí veio um professor de artes e colocando como que é retratada a cultura específica de determinada região da Espanha, mas com um evento de proporções. Chegou a um ponto que uma das questões que eu coloquei, que uma aluna veio contestar, porque eu havia afirmado que era algo natural de acontecer de acordo com a sua cultura, e precisou da professora de língua portuguesa vir trazer toda uma interpretação para que pudesse. Então, essa comunicação também se faz necessária. E eu penso, da minha concepção, que os jogos interdisciplinares têm muito de uma aproximação em relação a chegar a esse fim, que é que a gente. Porque os eventos acontecem e cada área do conteúdo observa ele da sua perspectiva distinta. Isso. Tem um aspecto aqui, por exemplo, que buscando compreender a, o que todos os três artigos nos apresentam, né? Os dois primeiros mostram a investigação. Então, a inquietação da necessidade frente à realidade da educação física, seja ela em qualquer que seja a região ou situação do professor, ela faz com que a gente tenha que pesquisar, né? Porque ele fala a respeito do senso lá do empírico, de observador, né? Mas que também traz essa finalidade científica, né? Como apresentada pelo Luiz, para que possa aproximar mais é, é, e traduzir os conceitos, sejam eles teóricos ou práticos da educação física, para além dos problemas apenas que a educação física tem como ordinário, né? Que é o diário, que é os horários, que é a indisciplina escolar, né? Como já estudados em outras disciplinas anteriores a essa, como as ações do plano, e, e para que essas práticas possam contribuir no processo ensino-aprendizado, diante da diversidade sociocultural é imensa, né? Com relação à realidade da escola e às necessidades dos alunos. E aí, galera, mais alguém para complementar? Tá? Não, é só isso mesmo. Acho que o pessoal fez uma explanação bem bacana aí, né, sobre a ligação do ensino, né, com a prática. Isso é super importante, essa
uma praxis continuada, né? E se o texto 1 fala sobre se adequar essa praxis com o dia de hoje, né? Com essa nossa realidade, com a inclusão, com as novas postulados feministas, pós-modernistas, essas outras coisas da nossa atualidade agora, né? É só isso mesmo. Então, fechou? Então, galera, é Então isso, tá. né? Então, assim, mais uma vez, é um prazer, né, estar com cada um de vocês. Para a gente é sempre uma troca de experiência muito bacana. Espero aí que a galera que for ver esse vídeo depois aí que possa aproveitar bastante, né? O tempo é curto para a gente poder debater tudo, mas é isso, tá bom? Então, no mais, valeu. É nóis. Tamo Salve, junto aí. Até salve. mais, Luiz, Lucélio, Anderson. Até mais, Valeu, para todos. Um obrigado. abraço Valeu, a todos. obrigado. Falou. Valeu.